Muito bem, irmãos. Então, a partir de agora, nós vamos começar essa análise do capítulo 11 de Romanos, tomando como texto base a ser desenvolvido os versos 1 a 10, e com base nesse texto de Romanos 11, 1 a 10, nós vamos verificando outros versos que nos ajudarão na compreensão daquilo que Paulo está colocando nesse texto, Romanos 11, 1 a 10. Então, olhar para outros versos dentro do capítulo é fundamental para que a gente entenda o que Paulo está expondo aqui, o que ele está colocando aqui. Então, vamos primeiro começar com a leitura desse texto. Diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. E assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Esse é o nosso texto base. É o texto fundamental que nós queremos considerar agora. E a partir desse texto, nós vamos consultando outras passagens nesse capítulo para tentarmos entender algumas expressões que Paulo usa aqui. Mas, de antemão, algumas constatações claras que nós descobrimos a partir desse texto. Primeira constatação diz respeito ao fato da eleição. O texto fala de um remanescente eleito, expressão da fidelidade de Deus para com o seu povo. Então, primeiro fato bíblico que nós percebemos a partir desse texto é a realidade da eleição, quando Paulo expõe o remanescente fiel de Israel, eleito por Deus, em garantia do cumprimento de suas promessas. O fato da eleição nos aponta três verdades. A primeira verdade é que Deus tem o controle da história da salvação. A salvação não acontece solta na história. Não é um jogo de dados, de forma alguma. Deus tem controle sobre isso. Ele sabe exatamente como a história se desenrolará e ele tem controle sobre essa história. Então, o fato de que existe uma eleição nos dá conta, primeiramente, acerca do controle de Deus sobre a história da salvação. Em segundo lugar, conforme Paulo coloca, o fato de que existe uma eleição divina nos aponta para a fidelidade de Deus. Deus tem compromisso com sua palavra e cumpre suas determinações. Deus escolheu um povo, Deus o elegeu como povo dele e fez promessas a esse povo. E a palavra que Deus deu ao seu povo, ele cumpre fielmente. Paulo coloca as coisas em termos de que, se existe um grupo maior dentro do povo de Israel que não se submeteu à palavra de Deus e foi infiel, Deus não anulou a sua palavra por conta disso, mas ele cumpre fielmente sua palavra, e o remanescente que Paulo expõe é prova indubitável disso. Em terceiro lugar, o fato bíblico de que existe uma eleição nos dá conta também de que a graça salvífica de Deus é eficaz. Em outras palavras, efetivamente a graça salva. Ela salvou pessoas e continuará salvando pessoas.
porque a graça visa exatamente isso, a salvação de pessoas. Então, todas essas conclusões nós podemos chegar a partir do fato de que existe, nesse texto, a ideia de uma eleição que está diretamente conectada com o conceito de salvação ou com o fato da salvação. Então, a primeira verdade que esse texto nos ensina é o fato da eleição. Segunda coisa que esse texto aponta, e aí é uma dedução lógica, é uma consequência lógica de que existe menção à eleição divina, é que pelo fato da eleição se cria uma tensão inevitável. A tensão criada pelo fato da eleição diz respeito à seguinte questão: se existe um remanescente eleito, os que não fazem parte desse grupo estão necessariamente perdidos? Essa é uma questão lógica, é uma pergunta lógica. Se você diz que os salvos são aqueles que fazem parte do grupo eleito, necessariamente isso aponta para um grupo maior de pessoas que não estão dentro desse grupo de eleitos, e a pergunta óbvia é: então, para esses não existe a menor possibilidade? Parece que a resposta mais lógica seria que não existe nenhuma possibilidade de salvação para aqueles que não são eleitos. Então, vamos verificar se Paulo expõe isso ou se ele nos responde algo acerca disso no texto. Mas o que eu quero pontuar nesse momento é que, quando se fala em eleito ou remanescente eleito, necessariamente se pergunta acerca dos demais. Não existe nenhuma possibilidade de salvação para esses. Nós não vamos responder isso pela lógica agora, mas nós vamos procurar indicações no texto. Por fim, com base nesse texto, nós temos que considerar que existe um apontamento, uma indicação de que toda a discussão gira em torno de um binômio que é usado por Paulo aqui nesse capítulo, mas vai ser usado também em diversas outras passagens da Bíblia. É o binômio graça versus obras. Esse binômio graça versus obras é uma importante chave hermenêutica para a compreensão desse texto. Ao discutirmos aqui a eleição do remanescente em detrimento do grupo maior de incrédulos judeus, nós não podemos deixar de lado a consideração de que Paulo está pensando também aqui no binômio graça versus obras. E a graça, Paulo vai dizer em diversas passagens, diversos outros textos, vai apontar, ela é quem realmente salva as pessoas. A graça de Deus, e não as obras da lei. E Paulo trata sobre isso principalmente com os judeus incrédulos e também com judaizantes, judeus crentes que não haviam se desvencilhado totalmente ainda da submissão à lei de Moisés e ao conceito de salvação pela obediência à lei. Então, esse binômio graça versus obras é indispensável aqui para entendermos o que Paulo vai nos ensinar sobre essa questão da eleição e do grupo dos reprovados aqui, pelo menos nesse contexto. Então, para entendermos bem isso aqui, vamos considerar outros versos desse capítulo, porque esses versos vão lançar luz sobre esse texto que, conforme vimos, inicialmente já nos transmite essas verdades e também já levanta questionamentos, como, por exemplo, esse: se os que não fazem parte do grupo eleito estão necessariamente perdidos. Comecemos pelos versos 11, 13 e 14 de Romanos 11. Esse texto diz o seguinte: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Só um esclarecimento: a expressão emulação diz respeito à competição. É um termo relativo à competição. Então, vamos considerar aqui algumas
verdades sobre esse texto, versos 11, 13 e 14. Primeira coisa diz respeito a essa relação eleição e rejeição que é expressa no texto. Com base nisso, com base no que Paulo diz no verso 11, nós podemos compreender que o fato de existir um remanescente eleito não implica em rejeição dos que não estavam inclusos nesse grupo. Eu falo rejeição no sentido salvífico. Estamos aqui pensando em termos do povo de Israel, mas nessa relação que Paulo faz entre remanescente eleito e aqueles que não fazem parte desse grupo, tentando responder aquela pergunta lá do início. O fato de alguém não estar incluso no grupo de eleitos mencionado por Paulo, que são os remanescentes, implica necessariamente em perdição para essas pessoas. Então, o que é que Paulo diz no verso 11 do capítulo 11? O seguinte: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Prestem atenção nessa relação que Paulo faz entre queda dos judeus que não fazem parte do remanescente eleito, salvação dos gentios em consequência dessa queda, e depois o uso dos gentios salvos como meio de gerar um certo ciúme, uma certa competição nos judeus incrédulos, com o sentido de levá-los à fé. Porque o sentido de emulação, veja, veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação ou à competição. Pensando aqui no contexto salvífico, essa relação está clara. Então, esse grupo aqui, que não faz parte do grupo de eleitos, haverá uma outra oportunidade para ele. E o que é que está acontecendo aqui? A salvação agora, ela alcança os gentios, e isso deve inclinar os judeus incrédulos, pelo menos se visa isso, à fé em Cristo. Segunda coisa, relação entre salvação versus réprobos. Os réprobos aqui seriam aqueles judeus incrédulos que não estão inclusos no grupo de eleitos. Paulo usava o exemplo da graça salvífica aplicada aos gentios para gerar um sentimento de competição nos judeus incrédulos e tentar salvar alguns. Isso aqui a gente está dizendo com base em Romanos, capítulo 11, verso 14, que diz o seguinte: para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, mais uma vez aparece aí essa palavra, posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Então, esses que Paulo menciona, os da sua carne, que fala do Israel étnico, esse é o grupo dos incrédulos. É o grupo dos incrédulos que não compunham aquele grupo seleto de eleitos. O que é que Paulo está dizendo? Que ele quer usar o exemplo dos gentios para, com isso, gerar um sentimento de competição, uma certa inveja santa nos judeus, e dessa maneira persuadi-los à fé, levar alguns deles à fé. Claro que Paulo sabe que nesse momento Israel, como nação, Israel étnico, não será todo alcançado. Mas ele sabe que vários dentre os israelitas podem compor esse grupo de salvos também. E ele está usando agora o exemplo dos gentios para conduzir os da sua carne, os da sua nação a isso. Então, com relação ao povo de Israel, quando Paulo menciona o remanescente eleito, necessariamente você tem que considerar aí o grupo dos que não fazem parte desse remanescente, que aparecem aqui como aqueles que estão na incredulidade, podendo se encaixar nesse conceito de réprobos, pelo menos nessas circunstâncias. Acerca disso, Paulo está dizendo que a salvação pode alcançá-los. Vamos partir agora para um outro texto. Romanos capítulo 11,
versos 12, 15 e 16, que diz assim: E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Vamos considerar algumas coisas com relação a esse texto. Primeiro, no que diz respeito aos efeitos da incredulidade dos judeus. Primeira coisa que nós descobrimos nessa sessão do capítulo 11 é que a incredulidade dos judeus levou o evangelho a se espalhar pelo mundo, viabilizando assim a salvação dos gentios. Os versos que nos dão conta disso são versos 12 e 15, quando Paulo diz: E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios. Verso 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Então, veja, Paulo está dizendo aqui que a consequência da rejeição de Israel, dos incrédulos, com relação ao evangelho, possibilitou a extensão do evangelho ao mundo gentílico, levando, portanto, a salvação aos gentios. E não demorou muito para que o grupo de salvos dentre os gentios se tornasse maior, bem maior do que o grupo de judeus. Então, Paulo vê tudo isso como sendo algo que beneficiou a história da salvação no que diz respeito à sua expansão pelo mundo, a expansão da salvação pelo mundo gentílico. Então, com relação às consequências da incredulidade dos judeus, nós podemos perceber pelo texto, primeiramente, isso, que a incredulidade dos judeus levou o evangelho a se espalhar pelo mundo. Segunda verdade que nós podemos encontrar nessa passagem do capítulo 11 é a relação entre rejeição e queda. Rejeição e queda. Ou seja, a rejeição dos judeus, e aqui eu estou pensando em rejeição no sentido mesmo de que eles não compuseram aquele grupo inicial do remanescente eleito. Eles foram rejeitados por Deus. Eu estou pensando aqui não na rejeição de Israel para com Deus, mas na rejeição de Deus para com Israel, os incrédulos judeus. O que Paulo menciona aqui como queda. Queda. O que é que nós percebemos aqui? É que a rejeição dos judeus por Deus foi causada por sua queda. E queda aqui, leia-se, sua incredulidade, como vai ficar mais claro um pouco mais adiante. Sua incredulidade. O que levou os judeus a caírem foi a sua incredulidade. E por conta da sua incredulidade, eles foram rejeitados por Deus. Uma menção rápida, depois a gente pensa um pouco mais sobre isso. Segundo fato, ou melhor, terceiro fato que nós descobrimos aqui, nessa sessão do capítulo 11, é a relação entre primícias e raiz versus massa e ramos. Primícias e raiz versus massa e ramos. Primícias e raiz aqui parece apontar para o remanescente. Muito embora a expressão raiz também possa referir-se a Cristo, conforme é o que parece um pouco mais à frente. Mas no tratamento que Paulo está dando aqui, em que ele está comparando os judeus incrédulos com o remanescente fiel ou os eleitos, nós podemos fazer essa relação, primícias e raiz versus massa e ramos. E o que é que Paulo diz aqui? É que a eleição do remanescente não determinou o destino dos réprobos nesse contexto. Aonde nós percebemos isso, capítulo 11 de Romanos, verso 16, ele diz: E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, Paulo está aqui comparando o remanescente à nação. E ele não está excluindo os que não fazem parte do remanescente.
o destino desses que não fazem parte do remanescente não está selado no que diz respeito à condenação. Por quê? Veja, ele deixa claro que Israel, como nação, como povo, o Israel étnico, não está excluído do plano de Deus. Então, ainda que ele não faça parte, nesse momento, do grupo de eleitos, eles não estão com o seu destino selado com relação à eternidade. Eles podem passar a compor esse grupo. Mais uma vez, e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, essa é a terceira conclusão que nós podemos chegar com relação a esse trecho do capítulo 11. Passemos agora a um terceiro trecho do capítulo 11, que são os versos 17 a 24. Passo a ler. Diz assim: E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não tem soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Esse texto é muito interessante para a nossa discussão e tentativa de compreensão dos versos 1 a 10 do capítulo 11 de Romanos. Ele nos conta algumas coisas muito interessantes. A primeira é a relação entre incredulidade e rejeição, que já foi previamente mencionada no slide anterior, mas que aqui fica ainda mais claro. Fica claro que os judeus incrédulos, ou seja, os judeus que não fazem parte do grupo remanescente, eles foram rejeitados por conta de sua incredulidade. A gente já mencionou isso no slide anterior, mas agora a gente pode ver com mais riqueza de detalhes. Versos 19 e 20. Diz assim: Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não tem soberbeças, mas teme. Vejam, portanto, que está claro nesse texto que aqueles judeus foram rejeitados por conta de sua incredulidade. Segunda verdade que nós descobrimos a partir dessa passagem do capítulo 11 é que a segurança dos salvos está diretamente relacionada à fé. Os gentios salvos não devem esperar um tratamento diferenciado de Deus e devem levar em conta as consequências da incredulidade. O exemplo que Paulo usa aqui para apontar para essa segurança pela fé são os versos, aquele que está nos versos 21 e 22, quando ele diz: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Aqui fica muito claro, e ainda mais claro, o fato de que a incredulidade dos judeus levaram-nos a serem cortados. E a fé, pela graça de Deus, levou os gentios a serem enxertados na boa oliveira. Mas Paulo está dizendo: não esperem de Deus um tratamento diferente daquele que ele deu aos judeus incrédulos. Portanto,
leve isso em consideração para não se ensoberbecer contra os judeus e considere que a sua segurança está baseada na fé. Então, tema. Caso contrário, Deus vai tratá-lo da mesma maneira se você não permanecer na benignidade de Deus. Isso parece muito com aquilo que nós encontramos no capítulo 15, versos 5 e 6 de João, quando Jesus disse: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Eu diria que é quase inevitável nós pensarmos que Paulo tinha em mente essa passagem, essa lição da tradição que estava sendo transmitida na igreja, como reminiscências, lembranças dos apóstolos, e aqui particularmente do apóstolo João, ou seja, aquilo que Jesus disse sobre o permanecer ligado à videira. Paulo usa a expressão oliveira, mas o princípio é exatamente o mesmo. O que está em pauta aqui é que, para permanecer vivo e produzindo, é necessário estar ligado à videira e à oliveira. Caso contrário, o ramo é cortado, lançado fora, e o apanham e o queimam. Então, quando Paulo diz isso, que os gentios não deveriam presumir de si mesmos e se vangloriarem contra os judeus incrédulos, ao contrário, deveriam temer e permanecer na oliveira para não serem igualmente lançados fora, como o foram os incrédulos. Esse texto de João é muito conveniente, portanto, para nós entendermos o princípio a partir do qual Paulo estava chegando a essa conclusão. Aquilo que Jesus disse com relação a permanecer nele. Segurança pela fé, portanto. Em terceiro lugar, nós podemos, a partir desses versos 17 a 24 do capítulo 11, chegar a uma terceira conclusão. É a de que, se os judeus não permanecerem na incredulidade, serão readmitidos. Isso é o que nós descobrimos pelos versos 23 e 24 do capítulo 11, que diz: E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então, está claro por esse verso que, se os judeus que não faziam parte daquele grupo original de eleitos, os remanescentes, se eles não permanecerem, ou se não permanecessem na incredulidade, eles seriam readmitidos e ligados à videira. Porque se Deus fez isso com ramos que não eram naturais, e Paulo diz que eles foram tirados do zambujeiro e não da oliveira verdadeira, e Deus os enxertou contra a natureza nessa oliveira, quanto mais os ramos naturais, se não permanecerem na incredulidade, como nós vimos, serão enxertados ou readmitidos. Portanto, as três lições que nós descobrimos aí no capítulo 11, versos 17 a 24. Passemos agora para as conclusões finais do nosso tratamento do capítulo 11 de Romanos. Aquelas conclusões que estão relacionadas ao primeiro tema, o tema da eleição dos remanescentes, e que são esclarecidos a partir de diversas outras passagens, conforme nós vimos aqui. Primeira conclusão, primeiro fato que nós descobrimos, expresso por Paulo nesse capítulo, é o fato da eleição. Efetivamente, existe um grupo de eleitos que contrastam com o grupo dos incrédulos. Segundo fato é que a queda dos judeus que não faziam parte do grupo de eleitos se deu por incredulidade. Isso significa, conforme nós vamos ver daqui a pouco, que não aponta essa incredulidade para algo parecido com uma dupla predestinação. O terceiro fato, deduzido a partir do texto, é que a restauração por fé seria possível para o grupo de incrédulos judeus.
E o quarto fato é que Deus dá tratamento igualitário. A maneira como ele tratou os judeus, ele também trata os gentios. Vejamos então, primeiramente, o fato da eleição. O que nós percebemos é que, ao tratar do remanescente fiel, ou grupo de eleitos, Paulo deixa claro o fato da eleição divina para a salvação. Segunda conclusão, queda por incredulidade. A queda de Israel, conforme o texto nos apresenta, nos aponta, não se deu por uma rejeição divina a priori. Pelo menos a maneira como Paulo coloca aqui, não parece falar que na eternidade, a priori, Deus rejeitou aquele grupo de judeus incrédulos, mas que a rejeição divina foi por conta da incredulidade. Parece que a ordem é inversa. Ela não é uma rejeição a priori, mas ela é uma rejeição a posteriori. Necessariamente, nós não estamos falando aqui de história, estamos falando de consequências. Ou seja, não é que Deus esperou a história acontecer para rejeitar aquele grupo, como se Deus fosse um sujeito do tempo. Nós estamos falando a posteriori, nos referindo ao fato de que existe uma razão para Deus ter rejeitado aquele grupo de judeus. E a razão é incredulidade. Terceiro lugar, restauração por fé. O texto deixa claro que se aqueles judeus não permanecessem na incredulidade, eles seriam restaurados. Se eles não permanecessem na incredulidade, seriam readmitidos por Deus. E, por fim, a quarta conclusão diz respeito ao tratamento igualitário de Deus. Paulo usa o exemplo dos judeus incrédulos para alertar os gentios crentes. Ou seja, cuidado com a incredulidade, porque os mesmos efeitos que ela teve para com os judeus, pode ter para com vocês também. Para com vocês também. Então, é como se ele estivesse dizendo, lembrem o que Jesus disse sobre a necessidade do ramo estar ligado à videira, caso contrário, ele será cortado, lançado fora e queimado. Pois bem, meus irmãos, essas são nossas impressões acerca do capítulo 11 de Romanos, quando Paulo trata da relação remanescente, réprobos, judeus, gentios salvos, e também sobre o risco da incredulidade, que não é diferente para os gentios do que foi para os judeus. A partir de agora, então, depois de fazer essas colocações, eu quero abrir para vocês, para ouvi-los sobre suas impressões, e como eu disse lá atrás, lá no início, para suas contribuições também sobre essas passagens. Deixe-me sair então daqui do compartilhamento para poder vê-los de novo, e aí a gente usa esse resto de tempo, temos 20 minutos, para batermos um papo sobre isso que foi dito aqui. Então vamos pensar assim. Primeiro, se há dúvida sobre o que foi dito. Segundo, conforme eu falei, se há colocações a acrescentar ou percepções distintas sobre aquilo que nós dissemos. E assim a gente vai construindo aqui uma boa conversa nesse tempo que nos resta. 20 minutos temos até o final da aula. Quero ouvi-los. A palavra está com vocês. Deu para entender bem a sequência dos argumentos? Procuramos simplesmente reproduzir aquilo que naturalmente nós conseguimos ler no texto. Claro que essa discussão, ela começou lá no capítulo 9. Paulo começou a tratar dessa questão lá no capítulo 9. Chegamos ao capítulo 11. Então, no capítulo 11, ele está se aproximando do fim da discussão, nós pontuamos algumas verdades que são extraídas naturalmente desse texto, capítulo 11. E agora, se vocês têm algo a dizer, a perguntar, a colocar, fiquem à vontade. Professor, eu acho que uma questão que eu considero difícil de entender é assim, que eu acho que os irmãos que são calvinistas têm uma certeza maior do que eu que estou procurando saber o que é que eu vou ser. O sujeito é incrédulo porque não é escolhido
ou ele não é escolhido porque é incrédulo? Certo. Essa é uma boa pergunta, viu, Gilbervânio? Uma boa pergunta. Eu diria o seguinte: a primeira parte é mais fácil de responder. Ou seja, se ele é incrédulo porque não é escolhido. Não, ele não é incrédulo porque não é escolhido. Ele é incrédulo porque a incredulidade é uma marca da queda. Então, ela já vem no nosso DNA espiritual como consequência da queda. Todos são incrédulos, pelo menos com relação àquele tipo de fé salvífico. Não necessariamente crer em Deus ou crer em alguma coisa, mas aquele tipo de fé mais alto, mais elevado. Então, isso é consequência da queda. A segunda parte da pergunta já é um pouco mais complexa, ou seja, se ele é rejeitado porque é incrédulo, mais ou menos isso, né? Ah, eu vou deixar que os irmãos opinem sobre isso, mas eu quero me deter aqui aquilo que eu consegui ler no capítulo 11 de Romanos, pelo menos no que tange aquele grupo dos que não faziam parte do remanescente eleito. Pelo menos nessa passagem que Paulo diz é o seguinte: quando ele pensa, por exemplo, nos gentios crentes que foram enxertados na oliveira e nos judeus que foram cortados. Ele diz: você foi tirado do zambujeiro e contra a natureza enxertado na oliveira. Se isso é possível, ele deixa claro: imagine aqueles que são ramos naturais, como eles podem ser reenxertados na oliveira se não permanecerem na incredulidade. Então, incredulidade é um grande problema. Foi para aquele grupo de judeus. No entanto, ele diz: Deus é poderoso para enxertá-los se eles não permanecerem na incredulidade. É como se ele estivesse dizendo: o destino daquele grupo de judeus que não estão entre os eleitos, aquele remanescente, não está selado. Por isso, Paulo diz: eu quero usar o exemplo de vocês, gentios, para dissuadir os da minha nação, para salvar alguns deles, para que eles não permaneçam na incredulidade. Então, pegando isso aí como exemplo, me parece que Paulo aponta aqui que o grande problema com relação à salvação é a incredulidade. A discussão. E como entra aí a questão da eleição? Bom, nós vimos que tem duas teses da eleição, a individual e a corporativa. E nós nem tratamos daquela que diz respeito a outra posição arminiana, que é salvação por presciência. Porém, talvez uma boa pergunta seria: qual a que se encaixaria melhor nessa perspectiva de Paulo? Não é? Mas eu diria a você o seguinte, que o grande problema que Paulo identifica aqui como sendo algo que exclui as pessoas da salvação chama-se incredulidade. Mas eu quero que os outros irmãos também respondam aí a questão do Gilbervânio. Pastor, eu achei interessante justamente essa pergunta, né? Porque eu creio até que o Gilbervânio já escutou um certo louvor e até é complicado até de observarmos, como até o pastor disse agora recentemente, que o nosso DNA após a queda é de incredulidade, né? E em louvores também acontece muito isso aí, essa questão desses cantos, né? Tem um cantor que ele canta e enfatiza que tem adoração em seu DNA, um exemplo, né? Onde nós não temos adoração em nosso DNA, de forma nenhuma. Somos incrédulos, justamente de forma bem enfática, né? Tínhamos adoração, no caso, Adão teve adoração, mas após a queda, todos nós não temos mais adoração, né? Estamos realmente distantes de Deus. E fala realmente que éramos inimigos de Deus após Cristo nos resgatar, né? Hoje temos condições de ser amigos de Deus por meio de Cristo, né? E eu achei interessante também aqui no versículo 4, que eu até estou vendo aqui. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens
que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, quem reserva justamente é o próprio Senhor, né? Ele reservou 7.000, né? 7.000 homens, 7.000 pessoas para compor essa turma dele, né? No caso, eu vejo a eleição nesse sentido aí. Eu achei bem fático, bem interessante essa questão da eleição nesse versículo 4. Ok, Carlos. Mais alguém? E aí, quem for falar, tanto pode abordar a questão do Gilbervânio, como também pode, porque eu acho que ela já está parcialmente respondida. Gilbervânio, a questão é a seguinte, só fechando aqui com relação à sua pergunta, né? A relação entre incredulidade e eleição. Veja, o que nós podemos dizer, só tentando fechar aqui, o que nós podemos dizer é que Deus leva a incredulidade a sério. E que no texto do capítulo 11, a incredulidade foi a causa dos judeus terem caído. E também, o contrário da incredulidade, que é a fé, Paulo diz, é a causa dos gentios estarem de pé. Mas se eles também caírem na incredulidade, Paulo diz, Deus não vai dar um tratamento diferente a eles. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, a questão da eleição. Veja, eleição sempre vai ser um ato soberano de Deus. Não significa, portanto, que Deus vai eleger necessariamente em função de uma condição humana. Então, mas eu diria que os sistemas que foram apresentados aqui em outra aula, tanto da eleição individual ou incondicional, como da eleição corporativa, ambos admitem a soberania divina na eleição. Porque o que é que diz esse conceito de soberania divina? É que Deus e não o homem estabelecem os critérios para a eleição. Eleição para a salvação. Então, seja ela individual, eu usaria até preferindo a expressão individual a incondicional, porque ao dizer eleição incondicional, quer parecer que o outro tipo de eleição proposto ele é condicional. E não é bem assim. Então, eleição individual, onde Deus escolhe o indivíduo para a salvação, nisso aí está a soberania divina de escolher conforme o critério dele, a vontade dele. Porém, no outro conceito de eleição corporativa, também se configuraria aí a soberania divina, porque Deus está igualmente estabelecendo o critério. O critério seria: é eleito para a salvação aquele que está em Cristo. Então, o indivíduo é destinado à vida por estar em Cristo. E aí também seria uma determinação divina, não a condição humana ou algo relativo ao mérito humano. Não, o homem não tem mérito. Ele está em Cristo pela fé. E é estando em Cristo que ele é salvo, eleito para a vida. Então, em ambos os casos, nós teremos aí a soberania divina. Ok? Agora, o que é que impede as pessoas de estarem em Cristo? Paulo deixa claro, e quanto a isso não há dúvida. Chama-se incredulidade. Incredulidade. Então, a incredulidade tira as pessoas ou afasta das pessoas a salvação. Pelo texto, isso está claro. Que no caso, pastor, no caso que no caso a incredulidade é natural do ser humano, né? Exatamente, é condição natural do homem caído. Em outras palavras, a priori todos estão perdidos. E a salvação, portanto, é pela graça por meio da fé. Né? O binômio graça versus fé. Até que o Senhor intervém em nossas vidas, né? E nós confessemos a Ele. Sim, sim, exato. Se não houver uma intervenção divina, nada acontece. Isso é absolutamente certo. E é assim que a gente consegue olhar para os gentios, né? Que pela misericórdia do Senhor, os gentios foram alcançados, né? E se estendeu a nós também, né?
Tá calado, Vitor? Tá bonito, tirou a barba, perdeu as forças, foi? Comenta aí, cara. A barba saiu, perdi as forças, mas Sansão. Eu vou deixar os irmãos aí entrarem no debate. Vitor quer só fazer a conclusão, né, Vitor? O arremate final. Eu já conheço os Miguel de Vitor, pastor. Ele pega tudo aí repete tudo que o senhor falou. Toda vez. Ele pega e tudo repete. Essa a jogada. Essa é a jogada. Gostei dos Miguel, viu? Ok, diga, Jonatas. Anderson falou da intervenção, como o professor também falou. A questão que eu não consigo entender é qual é a melhor forma de interpretar essa intervenção. Qual é a melhor forma de interpretar essa intervenção divina? Eu acho que há uma diferença grande aí sobre o automático ou sobre, por exemplo, a obra de Cristo na cruz. Então, Jonatas, essa é uma questão essencial. Eu não sei se vocês percebem, mas eu respondi diplomaticamente, sem agredir nem gregos nem troianos, né? Falando em termos gerais, nós podemos dizer isso, que a intervenção de Deus é fundamental no processo, mas eu sei que existem dois conceitos de intervenção, como você bem colocou. Eu particularmente, não vou aqui me posicionar, até porque a gente está fazendo isso na medida que vamos vendo textos e conversando e tentando estabelecer uma base e tudo mais. Segunda razão é porque tem que haver uma certa ética da minha parte para considerar a diversidade aqui de opiniões. Então, em termos gerais, a gente fala da intervenção necessária de Deus para a salvação. Mas eu sei que o que você está colocando aí essa intervenção, ela aponta para uma graça irresistível ou ela aponta para uma apresentação e graça preveniente e capacitadora, considerando aí o tipo de resposta final que o indivíduo dá. Eu só queria pontuar uma coisa aqui para fazer alguma justiça aos arminianos. Veja bem, não a defesa dos arminianos, mas uma justiça contra uma acusação fake, que é quando diz assim, que os arminianos creem que o indivíduo é quem decide sobre sua salvação. Isso parece às vezes, com a ideia de que a salvação é um mérito humano, como se os arminianos estivessem dizendo que a salvação é um mérito humano ou é condicionada à resposta humana, como se isso tornasse Deus refém do homem no que diz respeito à salvação. Eu acho que não é isso. Não é bem assim. Quando se diz que, no contexto arminiano, quando os arminianos dizem há uma graça preveniente, capacitadora, que capacita o homem a dar uma resposta, superando seu estado de alienação, mas considerando, levando realmente em consideração o tipo de resposta que o homem dá, ou seja, inclusive a possibilidade dele rejeitar a oferta de salvação, se é assim, se fosse assim, então nós não poderíamos falar de uma salvação com base no homem, como se o homem fosse responsável. Não, o homem não seria nesse caso responsável por sua salvação. O responsável é Deus, que fez o plano, é Cristo que cumpriu o plano, é o Espírito Santo que convence o homem, que regenera. O homem seria responsável apenas por sua decisão. A questão é que Deus levaria essa decisão a sério.
Claro que nesse contexto não cabe o conceito de eleição individual, caberia um outro conceito de eleição. Mas não se pode dizer que Deus perderia sua soberania e o homem seria o Senhor da salvação. Isso está errado. O conceito não aponta a isso. E na soberania de Deus, se ele decidisse que fosse dessa forma, isso seria a soberania de Deus. A soberania de Deus diz respeito a ele decidir fazer o que ele quiser fazer. Inclusive o modo pelo qual as pessoas chegam à salvação. Ok? Mas com isso eu não estou dizendo que é assim, mas apenas pontuando que é incorreto afirmar que esse conceito arminiano aponta para a perda de soberania divina e para a responsabilidade do homem por sua própria salvação. Não de forma absoluta, como às vezes alguns calvinistas tentam pichar os arminianos. Nesse sentido aí. Eu estou apenas pontuando esse ponto, essa questão específica. Ok? Olha só, falta um minutinho para terminar a nossa aula. Mas a outra começa de 8h30, então, na verdade, temos ainda um tempinho. Eu acho que Gilbervani ia falar, e ele freou quando eu falei que faltava um minuto. Pastor, é porque, assim, só fazendo uma observação, não sei se eu estou errado, assim, a minha impressão é que os arminianos, entre o grupo de arminianos, fazendo a comparação entre as pessoas arminianas e calvinistas, de forma geral, o arminiano ele não estuda muito a Bíblia, não. De forma geral, assim, é a minha impressão. O crente reformado, aquele crente calvinista, me parece que dá mais valor ao estudo, à leitura, ao seminário teológico. O arminiano me parece que não valoriza muito isso. Só para lhe dar um exemplo, eu tenho um primo que é pastor, ele é pastor de uma igrejinha do interior, e lá no grupo da gente eu fui falar sobre a graça. Eu falei lá, irmão, pessoal, a graça é assim, a gente não é salvo pela... Aí depois ele reagiu, ele disse, olha, não é bem assim não. Ele disse, né? Não é só a graça, é 50% a graça, 50% a gente. Então, Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Olha, pastor, e é incrível, porque muita gente pensa assim ainda, sabe? Então, eu acho que entre os arminianos está precisando dar uma estudada nisso aí, sabe? O pessoal valorizar mais essa parte, porque calvinistas são muito bem preparados. O arminiano não é muito bem preparado e muita gente ainda tem esse conceito de que você faz sua parte, assim, das obras. Você é salvo pelas obras e pela graça. 50% Deus, 50% você. Eu fiquei horrorizado com isso e tentei consertar, mostrar para eles que não era bem assim e acho que eu não consegui. Mas não sei se é uma impressão errada que eu tenho a respeito dos dois cenários, assim, das duas realidades. Eu acho que você está certo, eu concordo. Talvez isso se dê pelo seguinte, a grande maioria dos arminianos pertencem a igrejas pentecostais. Necessariamente não existe uma ligação entre o conceito de igreja pentecostal e falta de interesse por estudo. Mas na prática, parece o seguinte, que o fato dos pentecostais gostarem muito da experiência, da oração, enfatizarem muito a santidade e por conta disso, às vezes até chegarem ao ponto de associarem a santidade, ou melhor, a prática daquilo que se entende como santidade, a própria salvação da pessoa, e por isso o pastor disse isso para você, isso faz com que eles não considerem muito a questão do estudo mais aprofundado. Claro, a gente nunca pode generalizar, e nem é o que você está fazendo, e nem é o que eu estou fazendo. Mas, realmente, a maioria dos arminianos, por serem muito pragmáticos, eu diria, eles se dedicam menos ao estudo, à reflexão bíblica,